mais uma vez aqui pelo canal Enem Planejado. Hoje vamos ver um conteúdo recorrente na prova do Enem de matemática, que é o conteúdo de estatística, a parte que trata do conceito de moda e mediana. Essa é a primeira parte desse vídeo que nós vamos abordar esse conteúdo. Então, vamos ver via questões de anos anteriores, inclusive questões do ano passado, do ano de 2020. Via questões do Enem, vamos revisar esse conteúdo de estatística, focando primeiro no conceito de moda e mediana. Mas antes disso, não esqueça de curtir o canal do Enem Planejado, inscrever-se também aqui no canal e qualquer dúvida, sugestões, comentar nos vídeos abaixo e acompanhar a gente pelas páginas do Facebook e pelo Instagram também, tudo @Enem Planejado. Então vamos para a nossa primeira questão dessa análise de estatística. O primeiro que vai abordar é uma questão do ano de 2016, que abordou o conceito de moda. Vamos lá. Ao iniciar sua atividade, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde trabalha. O quadro apresenta o registro do assessorista durante a primeira subida ao térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, olha só, o que ele quer é a moda. Lembrando, o que é a moda dentro da estatística? É o elemento que mais se repete, aquele que tem mais frequência. Que tem mais frequência é aquilo que mais ocorreu numa observação de um dado. Então, isso é a moda. Então, aqui ele está trabalhando com o número de pessoas. Então, vamos ver em que momento ocorreu o maior número de pessoas no elevador, entre o térreo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar e 5º andar desse edifício. Então, parte ele, o assessorista, e mais 3 pessoas, está aqui do térreo. Então, olha, temos 4 pessoas. Então, esse é o primeiro elemento. Ele vai para o primeiro andar, entram. Então, essa primeira linha da coluna é que entram. Então, 4, já tinha 4, entrou mais 4, ficaram 8 pessoas. Só que saíram 3, 8, menos 3, 5. Então, nós teremos aqui no primeiro andar 5 pessoas que vão partir para o segundo andar. Chegando no segundo andar, uma pessoa entra e uma pessoa sai. Ou seja, continua a mesma quantidade de pessoas, que antes era 5. Porque nós tínhamos 5, entrou uma, 6, saiu uma, ficaram 5. A mesma coisa ocorre no terceiro andar. Entram 2 pessoas e saem 2 pessoas. E por isso, continua 5 pessoas no elevador. No quarto andar, entram 2 pessoas e não sai nenhuma. Então, ficamos com 7 pessoas que partem do quarto andar. E no 5º andar, entram 2 pessoas, 7 mais 2, 9, e saem 6. Então, ficam 3 pessoas. Então, se a gente analisar essas quantidades, 4, 5, 5, 5, 7 e 3, o valor que mais se repete é 5. Então, por isso que o 5 é a moda de pessoas presentes no elevador, certo? Durante a subida do térreo ao 5º andar, ok? Agora, indo para a análise de mediana. O que é a mediana? Também, assim como a moda, é um termo de tendência central, onde ele vai expressar dentro de uma posição qual é aquele valor. Lembrando que para a gente achar a mediana, a gente precisa organizar os elementos, os dados, em ordem crescente normalmente, mas também ele pode ser em ordem decrescente. Então, padronize já no seu estudo de classificar em ordem crescente. Então, vamos a uma primeira questão aqui que trata desse conteúdo. Uma partida de voleibol entre Brasil e Itália foi decidida em 5 sets. As pontuações do jogo estão descritas na tabela. Então, nós temos aqui a pontuação do Brasil e a pontuação da Itália, em cada um dos 5 sets. Nessa partida, a mediana dos pontos obtidos por set pelo time da Itália, então ele quer só da Itália, esquece os dados do Brasil. Então, quando você estiver resolvendo a prova do Enem, se atente à pergunta. Então, ele quer a mediana. Então, vamos analisar só a Itália. Só que para a gente analisar a mediana, a gente precisa pegar esses dados e organizar ele em ordem crescente, colocar ele em roll. Então, a gente parte do menor até o maior. Então, como seria a ordem aqui? Ó? O primeiro seria o 16, só que tem 2 16, não importa, você adota um dos 2 16 como o primeiro. E logo, o segundo vai ser o outro 16. O terceiro, maior de 16, é o 20. O quarto, maior depois do 20, é o 26. E o último, maior, já que são 5, é o 27.
E perceba que a quantidade de elementos é ímpar. Quando a quantidade é ímpar, você pega o termo, vai ter somente um valor, que é o termo do meio, ó, 5. O termo do meio vai ser o terceiro valor. E quando você tem uma quantidade muito grande, para você ficar contando quem é o termo do meio, pense da seguinte maneira. Se toda vez que for um número ímpar, você soma com mais 1 e divide por 2. Por exemplo, se tivesse 21 elementos, você somaria com mais 1, dá 22. 22 divide sempre por 2 para a mediana e você vai obter 11. Então, o 11º, que é o 11, vai representar a posição do elemento que representará a mediana. Nesse caso, nós temos 5 elementos aqui dos 7, né, da pontuação da Itália. Então, o elemento central vai ser o quê? Você vai pegar 5 com mais 1, 6. 6 dividido para 2, 3. Se você precisasse fazer a conta. Mas perceba que o elemento que está no meio, a mediana, é exatamente o 3, né? Tal como a gente constata via continha. 6 dividido para 2 dá 3. A gente pegou 5, somou com 1, dividiu para 2, dá 3. Então, vai ser o terceiro maior, não é o 3. Então, qual é o valor que representa esse terceiro maior? É a pontuação de 20 pontos. Então, por isso que o gabarito aqui é a letra B. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Um gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que, ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana dos números de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. Qual foi a mediana dos dados apresentados? Olha só, janeiro a dezembro. São os meses do ano, são 12. Quando a quantidade de elementos que você vai analisar é um número par, você vai envolver o conceito de média. Você vai pegar 2 termos centrais e vai tirar a média dele. Por quê? Se, por exemplo, você tem 4 elementos, é um número par. Você não, olha, o que está no meio é o elemento, é o segundo e o terceiro. Você vai tirar a média desse segundo e terceiro. Ok? Então, toda vez que for par, você tira a média. E no caso 12, você vai dividir 12 por 2 dá 6. Então, você vai pegar o sexto colocado mais o 7 e vai tirar o sétimo e vai tirar essa média desses valores e esse vai ser a mediana. Mas antes disso, a gente precisa fazer o rol, organizar em ordem crescente, do menor para o maior, que a gente padronizou, certo? Então, vamos lá. Olha. Você analisando aqui a tabela, dentre os meses, o menor valor que representa o número de automóveis vendidos que nós temos aqui é o 20. Então, primeiro o 20, o segundo o maior. Depois do 20, quem é? O 25, né? Só tem um 25. Depois do 25, nós temos o 30, é o terceiro maior. Depois do 30, nós temos o 35, é o quarto maior. Perceba que nós temos 2 35, não importa. O outro 35 vai ser o quinto. Um vai ser o quarto, outro vai ser o quinto. Depois do 35, nós temos o 40, vai ser o sexto maior. Nós estamos procurando o sexto e o sétimo, só falta achar o sétimo. Depois do 40, nós temos o sétimo maior, é o elemento de valor 45. Então, nós vamos pegar esses 2 valores aqui, o 40 e o 45, e vamos tirar a média dele, beleza? Então, 40 mais 45, a gente soma, e o resultado divide por 2. 40 mais 45, 85 dividido para 2. E 85 dividido para 2 dá 42,5. Porque pensa, 80 dividido para 2 dá 40. E 5 para 2, 2,5. 40 mais 2,5, 42,5. Por isso que o valor da nossa mediana é representado pela alternativa B. Ok? Percebeu? Vamos mais uma questão para você fixar esse conteúdo de mediana. Questão do ano de 2017. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em percentual para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtido com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi. Então, ele quer a mediana. Muito cuidado na leitura que representa a pergunta, a parte da questão que representa a pergunta. Então, ele quer nos períodos que vai de março de 2008, que é o mês 3, até o mês de abril, que é o mês 4 do ano de 2009, que está aqui. Então, ele quer todos esses valores aqui. De novo, falou em mediana, pensa logo em organizar em ordem crescente, pensa logo no rol. Vamos partir do menor para o maior.
E a quantidade de elementos que nós temos aqui é a quantidade de meses, olha. Você percebe que nós temos, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quantidade de 14, quantidade de par. Quantidade de par, a gente precisa achar dois valores centrais, já que não vai ter um, e vamos tirar a média dele. Já que é 14, 14 por 2 dá 7. Então, eu vou pegar o sétimo e o subsequente, o oitavo. Então, nós vamos atrás do elemento de posição 7 na organização do rol e o elemento oitavo. Então, vamos partir. O primeiro, olha, o primeiro menor é o 6,8. Depois, nós vamos para o segundo maior organizado. E o segundo maior é o 7,5. O terceiro é o 7,6. Nós temos dois 7,6. Então, um vai ser o terceiro e o outro vai ser o quarto. Ok? Agora, vamos para o quinto. O quinto vai ser o 7,7. Sacou? Depois do quinto, nós vamos para o sexto. O sexto, depois do 7,7, é o 7,9. Temos dois. Não importa. Então, vai ser o sexto e o outro vai ser o sétimo. E o oitavo vai ser, depois do 7,9. O próximo maior é o 8,1. Então, ele vai ser o oitavo. Para você ter certeza, vamos achar todos os outros e focamos depois só no sétimo e oitavo, que é que nós vamos tirar nossa média. Depois do oitavo, que é o 8,1, o nono vai ser o 8,2. Depois, o décimo vai ser o 8,5 e o 11º é o outro 8,5. Depois, o 12º, o 8,6. O 13º, o 8,9. E o 14º é o 9, certo? Nós temos todos aqui, organizados em ordem crescente. E vamos pegar, então, só o que representa o sétimo e o oitavo, que é o 7,9 e o 8,1, que foram o sétimo e o oitavo. Vamos tirar a média deles. Então, se a gente pegar o 7,9 mais o 8,1 e somarmos, né, e o resultado dividir por 2, nós vamos obter que, olha, 7,9 mais 8,1 vai dar 16 dividido para 2. E 16 dividido para 2 dá 8, ou 8,0, que é a mesma coisa. No caso, é percentual por cento. Então, por isso que a nossa alternativa correta aqui é a letra B, que representa a mediana dessa taxa de desemprego, certo? Compreendeu, então, essa primeira parte que trata do conceito de moda e de mediana, conceitos como frequência, tratado principalmente na parte da moda, que é o número de vezes que o elemento se faz presente, se repete, e nós vamos pegar ele, é a moda. Já um conceito muito importante para definir a mediana é a organização deles em ordem crescente ou decrescente, mas usualmente crescente, que é o rol. Então a gente precisa organizar e ver a posição central dele. Se for um número ímpar, você não vai ter dificuldade, você vai achar um único valor que vai representar. Porque se for um 3, o segundo vai ser o elemento central. Se for 5, vai ser o terceiro. Então como é que você descobre? Numa quantidade grande, você pega o valor que for ímpar, soma com mais um e divide por 2. Então, por exemplo, se fosse 51 elementos, 51 com mais 1, 2. 52. 52 dividido para 2 dá 26. Então, seria o 26º termo, representaria a mediana depois de organizado em rol, em ordem crescente. Já quando for uma quantidade par, o que é que você faz? Você vai precisar extrair dois valores, já que não terá um valor central. Então, você organiza em ordem crescente, organiza em rol e pega os dois elementos centrais. E como é que você acha? É só você pegar a quantidade par e dividir por 2. Por exemplo, se for 100 elementos, você vai pegar o elemento de posição 50, depois de organizado em ordem crescente, e o próximo, 51. Então, vai pegar a posição 50, 51, vai pegar esses valores que estão contidos nessa posição, somar e dividir por 2, certo? Que você vai estar achando a média entre eles dois. E assim você acha, faz esses devidos cálculos para achar a mediana, certo? Não perca o próximo vídeo que nós vamos tratar das médias. A média aritmética simples, a média aritmética ponderada e, posteriormente, vamos tratar da variância, certo? E, para fechar depois, em uma análise de competência de estatística, análise gráfica. Que análise gráfica nada mais é que trabalhar com outras competências, outras habilidades previstas aí dentro da prova de matemática, que é trabalhar com porcentagem, regra de 3 e assim por diante. Beleza? Então, até a próxima.